Bom dia para você, bom dia para sua família. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família, hein? E olha, toda semana, Dom Odilo Scherer, cardeal Dom Odilo Scherer, né, vem conversar com a sua família. Dom Odilo, arcebispo de São Paulo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e bom dia a vocês todos. Um bom domingo, boa semana. Que bom, iniciamos mais essa semana aqui num bate-papo sobre as coisas da nossa vida, nossa fé, as coisas da igreja e a vida do povo, né? Espero que vocês estejam bem, com saúde. E se não, olha, coragem, né? Estamos com vocês, a gente acompanha vocês com a oração e também torcendo para que esta pandemia passe, que nós possamos voltar à normalidade da vida, também na igreja. Nós também estamos torcendo, mas vamos lá, com os pés no chão, com prudência e com caridade. Olha, nós retomamos o tempo comum depois de Pentecostes. Nós tivemos uma semana onde a gente celebrou a Santíssima Trindade. Hoje nós voltamos ao 11º domingo do tempo comum. Esse tempo comum foi interrompido justamente na Páscoa, no início da Quaresma, né? E voltamos agora ao tempo comum. Nós hoje vivemos o 11º domingo do tempo comum. O Evangelho é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36 até o capítulo 10, versículo 8. Chamou os 12 discípulos e os enviou, né? Uma observação. Primeiro, nós começamos neste início do tempo, retomada do tempo comum, a ler agora aos domingos o Evangelho de São Mateus. São Mateus, isso. É o ano de São Mateus. É porque o ano de São Mateus. Portanto, sim, esse texto de São Mateus está situado num momento em que Jesus está rodeado de muita gente. E até vou ler aqui, porque isso é bem importante para compreender a preocupação de Jesus. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, os operários são poucos. E aí depois entra o chamado e o envio dos discípulos, o envio dos apóstolos para a missão, para participarem da sua missão. Aqui nós temos justamente o significado da missão pastoral, que Santo Agostinho dizia é ofício de caridade, ofício de amor. Amoris officium, né? É a missão pastoral, o pastoreio, é serviço de caridade, de amor ao povo, amor a Deus, amor ao povo de Deus. Parte exatamente disso, vendo as multidões cansadas, aflitas como ovelhas sem pastor, que precisam de pastor, precisam ser socorridas. Jesus manda pastores. A outra comparação, que nesse contexto aparece, Jesus pedia ao Senhor da messe que envie operários. Existe uma grande messe, uma grande colheita precisando ser cuidada, colhida, recolhida, precisa de operários. Então ele pede a Jesus, peçam ao Pai do céu que envie operários. E aí, justamente, Jesus chama por colaboradores. Jesus não faz sozinho, ele confia a muitos colaboradores a sua missão. E este é o sentido justamente do ministério na igreja, os serviços vários e, sobretudo, do ministério ordenado. O ministério ordenado dos que recebem o sacramento da ordem, diáconos, presbíteros e bispos, é justamente para participar em graus diversos desta missão do pastoreio, em nome de Jesus, em relação à humanidade. Missão de ofício de caridade. Olha, alguma coisa que não pode esquecer, ofício de caridade, um ofício de amor. Isso é muito importante, porque às vezes, erroneamente, se entende, não, o padre ou o bispo é um representante da estrutura, é um burocrata da estrutura. Então, é um perigo isso. Não. Mesmo se tiver que desempenhar ofícios de estrutura, de governo, né? De governo, de burocracia, que também são necessários. Mas a finalidade sempre é a caridade. A finalidade é o bem do povo de Deus, é o pastoreio. Então, isto é importante para nós mesmos, como padres, bispos. A gente nunca deve se entender um burocrata,
ou alguém que está simplesmente cuidando de uma estrutura pela estrutura. A estrutura existe em função do povo de Deus, em função da missão de caridade. E seria esvaziar muito a próprio ministério, esvaziar muito até a vocação, né, de quando a gente reduz a isso, né? Perde o sentido, perde, digamos, aquela mística que dá a capacidade de desdobrar-se, de criatividade, de agir diante de situações novas que requerem empenho diferente, né? E isto só vem justamente se nós entendemos o nosso ofício como ofício de caridade, né? Alguém bate a porta e quer uma ajuda, não tem nada a ver com isso. Tá? Ou de noite chamam porque tem um doente que gostaria vem amanhã. Não, isso, a caridade pastoral, né, urge, como diz São Paulo, né? A caridade urge, isto é, a qualquer momento, né, a disposição de fazer aquilo que precisa ser feito em função do pastoreio, do cuidado das ovelhas, no nome e no amor de Jesus Cristo, pastor. É bem oportuno, porque a gente está falando justamente desse ofício de caridade. Sexta-feira que vem a gente vai celebrar Sagrado Coração de Jesus. Aliás, é um momento bonito na igreja, quando a gente olha para o coração, uma devoção que surge no século XIX, né, de uma maneira muito intensa, né? Certo. Numa França muito descristianizada. Muito laica. É interessante isso, né? Uma França completamente anticlerical. Racionalista. E aí, racionalista. E de repente eles começam a dar importância ao coração, no lugar como lugar do sentimento, né? Do sentimento, exatamente. da emoção, né? Para dizer, a nossa fé, a nossa religião, não é só racionalidade. A nossa fé e, por isso, a nossa relação com Deus nos envolve por inteiros, né? Como pessoa, nossas emoções, sentimentos e da parte de Deus conosco, a humanidade do nosso Deus. Pelo mistério da encarnação se manifesta a humanidade do nosso Deus. Da carta de São Paulo a Tito, um texto que nós lemos no Natal. Vejam que beleza de São Paulo, a humanidade do nosso Deus. É isso mesmo, a humanidade. O rosto humano de Deus se manifesta em Jesus, que é capaz de se compadecer, de chorar, de se alegrar, né, de manifestar emoções, de estar perto de quem sofre, de se compadecer da viúva que perdeu o filho único, e ressuscita, e assim por diante. A humanidade do nosso Deus é o coração de Cristo, o coração humano de Deus que bate no coração de Jesus. E é interessante a igreja voltar o olhar para o coração de Deus, de Jesus, porque eu sempre uma frase me fala muito profundamente, me cala profundamente. Deus tem um coração, Deus tem coração, e aí o coração é o coração de Jesus, né? O coração de Jesus exatamente. É o coração de Deus. O Papa Francisco tem dito em mais de uma ocasião, justamente por causa da misericórdia, a ternura, né? Ultimamente ele falou da alegria também. Ele diz, olha, Deus é ternura, Deus é coração, Deus é misericórdia, Deus é amor, essas muitas expressões, Deus é alegria, né? Isso faz parte justamente da relação de Deus conosco. E, portanto, diz o Papa, uma religião apenas dura de cumprimento de deveres, de mandamentos, isso ainda não é a compreensão do cerne do cristianismo, que é amor, é misericórdia, é compaixão, é ternura, né? Isso não significa ainda, então não vale nada os mandamentos. Não é nada disso não. Mandamentos valem, tudo bem, mas a compaixão, a misericórdia, o amor, a ternura, a capacidade, a sensibilidade diante da dor, da necessidade do próximo, a partilha, a capacidade de partilha de coração a coração. Isto é parte da observância dos mandamentos também, está no coração do Evangelho. E nesse dia do coração de Jesus, a gente estava falando justamente do ofício de caridade, é o dia da gente rezar pela santificação dos sacerdotes, né? Exatamente. Também esta é uma instituição do Papa São João Paulo II, né, que iniciou isto, né? E iniciou com uma carta bonita dirigida aos padres neste dia. Ele fez enquanto ele vivia, depois o Papa Bento continuou, o Papa Francisco faz de uma outra forma, mas continua este dia sendo
um dia de oração pela santificação dos sacerdotes. Então, toda a comunidade da igreja é convidada a rezar pelos seus sacerdotes. Reza pelos sacerdotes em geral? Pois bem, reza. Mas reza pelo seu padre. Reza pelos padres que você conhece. Reze pelos padres que você sabe que precisam mais da sua oração. Reze pelas vocações. Reze pela santificação dos sacerdotes. Essa sim pode ser uma oração egoísta. Pode fazer essa oração também com um desejo egoísta, porque quanto mais santo é o padre, melhor é para o povo. Verdade. Melhor é para o povo. Então, faça essa oração, que pode ser uma oração egoísta, para que o padre seja mais santo e assim o povo é mais beneficiado, o povo tira vantagem. É a vontade de Deus. Vamos rezar então, e hoje olhando para o coração de Jesus, que os padres tenham o coração, no coração deles, o coração de Jesus, né? É aí que está, né? A nossa dificuldade é essa, né? Nós, como sacerdotes, devemos sempre ter isso presente, né? Aquela oração bonitinha, eu aprendi na infância, né? Sagrado coração de Jesus, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Essa é a questão, né? É a questão, ter o coração semelhante ao de Cristo, pelo menos tentar chegar um pouco mais nos sentimentos do coração de Cristo. Isso deveria ser, né, o coração de todo pastor, todo sacerdote deveria buscar, espelhar-se, ter os sentimentos do coração de Cristo. E assim vai ser um bom pastor também. Dom Dílio, então, nos dê a bênção nesse dia, então. Pois não, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todos os sacerdotes, rezem por nós, para que nós sejamos santos sacerdotes. Todos nós precisamos também de conversão dia a dia, que nós tenhamos mais e mais um coração sacerdotal como o de Jesus Cristo, pastor. E que sejamos animados justamente pela caridade pastoral em todo momento. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.